pelo aquilo que ele fez, pela prisão do líder da maior quadrilha da sociedade ocidental, que é o Lula. Muito obrigado. Fez um ótimo trabalho como juiz. Mas como ministro ele foi mediano. E aí pessoal, vamos bater um papo mais um vídeo. Eu sou Eric Lins e o assunto no momento é a saída do Moro e o depoimento do Moro. O juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro, saiu soltando fogos e artifícios. Todo mundo esperava muita coisa, a própria esquerda esperava que havia um grande impacto e no final, como usando as palavras do próprio juiz Moro, a montanha pariu um rato. E vamos bater um papo e ver o que aconteceu de verdade. Aqui do meu lado aqui eu tenho um artesanato de origem maia, tá? Da América Central. Isso aqui é um jaguar, também conhecido como onça. Eu resolvi botar ele aqui hoje para a gente lembrar que existem amigos da onça. Faz um barulho também, ó. Legal, né? Legal. Pois bem, sob a minha perspectiva, aconteceu algumas coisas nessa saída do juiz Moro. Eu queria dividir com vocês. Um juiz, ele tem que ser imparcial, é uma das características do juiz. E para que essa imparcialidade seja garantida, existem, inclusive, algumas características do juiz, umas garantias que são dadas ao magistrado. É inamovibilidade, ele não pode ser tirado de um lugar para outro, para que ele não possa ser pressionado à toa. Ele tem irredutibilidade de subsídios, quer dizer, o dinheiro que ele ganha não pode ser reduzido por meio de lei. Tá? Ele é vitalício, tem vitaliciedade, quer dizer, ele vai ser juiz até morrer, a não ser que ele peça exoneração, como no caso do juiz Sérgio Moro. Só que para isso também tem exigências. Uma das exigências é que o juiz tenha um comportamento centrado, discreto. Inclusive, ele é proibido de ser de partido político. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, inclusive, emitiu uma vedação dizendo que o juiz não pode nem se manifestar nas redes sociais em favor ou desfavor de partidos políticos, de personalidades, lideranças políticas, partidos, candidatos. Não pode. Para quê? Para que ele seja discreto e não interfira politicamente no processo e ver que as ideologias e as crenças desse juiz fiquem expostas. Isso tudo em garantia dessa isenção, dessa imparcialidade que o juiz tem que ter. Não é à toa que o judiciário ele tem a inércia do judiciário. É necessário que alguém ingresse com uma ação. O juiz ele não começa uma ação porque ele quer. Alguém tem que ingressar. Você tem o Ministério Público, tu tem a Defensoria Pública, tu tem os advogados que representam as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Quando o juiz Moro ficou extremamente conhecido no mundo, especialmente como, se não me engano, entre uma das 50 ou 70 pessoas mais influentes do mundo, por conta da Lava Jato, ao qual nós somos muito gratos ao juiz pelo aquilo que ele fez, pela prisão do líder da maior quadrilha da sociedade ocidental, que é o Lula. Muito obrigado. Fez um ótimo trabalho como juiz. Mas como ministro, ele foi mediano. Enquanto juiz, ninguém sabia exatamente como a pessoa, Moro, Sérgio Moro, pensava acerca de questões de alta profundidade moral e sobre questões de alta relevância para a sociedade. Que é aquilo que faz realmente a diferença no momento de um presidente escolher quem ele vai indicar para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Alguém que vai ser indicado para ministro tem que ser alguém não só da confiança, mas também que represente as ideias daquele momento político. O Lula colocou algumas pessoas que pensavam como ele. O PT colocou Dias Toffoli, que foi advogado do PT, colocou Edson Fachin, que foi advogado
do MST, dentre outras pessoas que pensavam pelo lado da esquerda, de forma progressista. Nós somos conservadores. Bolsonaro é conservador. Como ninguém sabia exatamente como Sérgio Moro pensava, muito embora, quando ele fez a sua tese de doutorado lá em 2002, ele já havia declarado que concordava com a decisão que foi emitida no caso Roe versus Wade nos Estados Unidos. Esse caso ele é o leading case, quer dizer, é o caso que determinou, inclusive esse precedente, foi o precedente durante muito tempo na Suprema Corte norte-americana sobre aborto. E foi autorizado o aborto nesse caso, e que gerou precedente para toda a política que gerou a abertura do aborto nos Estados Unidos. Ele concordou com isso na tese de doutorado dele. Mas veja, foi uma manifestação numa tese. Há 18 anos atrás, ninguém sabia como é que ele pensava hoje. E o presidente Bolsonaro, quando chamou ele para ministro, deu ele um voto de crédito pelo combate à corrupção, pelo símbolo que Sérgio Moro era. Mas era importante saber como ele pensava acerca de questões morais de alta profundidade. Porque isso é importante para nós conservadores. Outro ponto que merece destaque é que ele fez alguma defesa sobre ativismo judicial, que é uma preocupação que já se tem há muito tempo, mas que hoje está muito mais presente em nossas vidas, que a gente está vendo o Poder Judiciário em todas as suas instâncias, primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, fazendo o quê? Interferindo politicamente e não simplesmente dizendo o direito. O ativismo judicial, quando o operador, o juiz, o ministro, o desembargador, começa a pegar aquela lei ou a Constituição e começa a largar ela, esticar para lá, esticar para cá, dar uma interpretação que não deveria dar para quê? Para conduzir para um lado ou conduzir para outro as decisões da administração. Isso é um problema muito grande, porque é o Poder Judiciário intervindo, especialmente nesse caso que eu estou dizendo, intervindo especialmente naquilo que é de atribuição da administração pública, do Poder Executivo. Nós vimos agora o STF intervindo na nomeação do chefe da Polícia Federal, do diretor-geral, dentre outros problemas. Vimos também ele proibindo a expulsão de diplomatas venezuelanos, que é situação típica do Poder Executivo, do Presidente da República, política externa do Brasil. Isso é muito problemático, a interferência de poderes um com o outro. Explicado isso, você veja, ninguém sabia exatamente como ele pensava, mas durante o período em que ele foi ministro, ele tomou algumas ações que deixou claro como o Sérgio Moro pensava. Então vejam, muito embora houvesse aquela dissertação de doutorado do Sérgio Moro, quando ele nomeou a Lona Zabó, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que ela é militante feminista, militante pró-descriminalização das drogas, chegou a ser roteirista do Quebrando o Tabu, ligada a pautas globalistas. Aquele posicionamento que era meramente acadêmico passa a ser visto como uma posição do próprio Sérgio Moro. E quando isso ficou claro, ele deixa de ser uma opção ao Supremo Tribunal Federal. Porque ele entrou no ministério, largou a magistratura com a promessa ou com bastante indicativos de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabia disso. Só que para ser ministro indicado pelo Bolsonaro, tem que ser conservador. Não pode ser uma pessoa com tendências progressistas, tendências à esquerda. E ele, durante esse tempo do ministério, sob as palavras do próprio presidente, que falou, e vocês podem ver aqui, ó, até passa aí pra gente aqui como é que foi a palavra do presidente. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Ele falou que passou a conhecer no dia a dia o Sérgio Moro, não só como alguém que ele admirava, conheceu as ideias dele. Quando o Sérgio Moro percebe que não podia mais
ser uma opção ao STF pro Bolsonaro, veja, observem bem, ele começa a usar o Valeixo, que é chefe da Polícia Federal, como forma de pressão no próprio Bolsonaro. Olha o que o Bolsonaro falou de novo. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. E ele faz essa pressão durante muitos meses, desde agosto do ano passado, desde agosto de 2019. Chega um momento que ninguém aguenta. Bolsonaro vira, ó, chega de me pressionar. Eu quero o resultado. E ele vai e exonera o Valeixo. Pensa bem, Sérgio Moro queria ser ministro, demonstra as suas tendências progressistas, as suas ideias à esquerda, deixa de ser uma opção. Faz pressão usando o Valeixo. O instrumento de pressão dele se perde. O que sobra? Sobra o desespero. Ele toma uma atitude assodada, convoca uma coletiva, diz que o presidente tinha intenção de interferir na PF. E para que ele faz tudo isso? Ele faz tudo isso para descredibilizar o Bolsonaro, tentar derrubá-lo para que ele não consiga uma reeleição, abrindo espaço para um PSDB, ao qual é ligado à sua esposa, ao qual ele tem um passado, tem uma ligação, e num governo do PSDB, as suas ideias progressistas e de esquerda seriam toleradas, e ele poderia ser indicado para o STF. É para isso que ele saiu da forma que saiu, porque ele era herói, e ele colocou isso em jogo, ele achou que ia segurar as pontas contra o presidente da República que tem a mídia contra ele. Não deu certo. Primeiro, ele fez uma acusação muito séria. E quando você acusa alguém ou levanta suspeita contra alguém, é bom que se tenha provas. E ele falou, veja bem, é quase como se ele lesse a mente do presidente, que ele tinha a intenção de interferir. Mas quando ele foi interrogado e deu seu depoimento, ele não falou mais isso. Ele perguntou o seguinte, aqui ó, eu vou ler aqui parte do depoimento do Sérgio Moro, tá? Vejam bem. Que nesse momento não havia nenhuma solicitação sobre interferência ou informação de inquéritos que se tramitavam no Rio de Janeiro. Que por esse motivo o declarante, apesar da resistência, cogitou em aceitar as trocas desde que o substituto do diretor-geral fosse de sua escolha técnica e pessoa não tão próxima ao presidente. Que depois, porém, que entendeu que também não poderia aceitar a troca, sem causa. Veja bem, se não ia ter interferência, por que ele voltou atrás? Porque ele ia perder o seu instrumento de pressão. Entenderam? E veja bem, tem outra parte muito legal do depoimento dele. Que perguntado se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência, porque ele falou que o presidente tinha essa intenção, que subsidiavam investigações policiais, o declarante, Sérgio Moro, respondeu que o presidente nunca lhe havia pedido, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violariam o sigilo de investigação policial. Ora, se ele nunca tinha pedido, o que autorizava ele a dizer que ele tinha essa intenção? Foi uma forçação de barra. Fez isso para tentar descredibilizar o presidente, para poder tirá-lo da jogada em 2022, para o PSDB voltar e ele poder se indicar da STF. Entenderam por que ele saiu atirando? É por causa disso. Agora, tem outras coisas que merecem a nossa atenção nessa situação toda. Primeiro, vocês lembram quando ele foi mostrado aqueles prints da conversa com a deputada Carla Zambelli, que o presidente mandava um link dizendo sobre investigações de deputados bolsonaristas, ele mais um motivo, e depois o Sérgio Moro fala, não, isso é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, não tem interferência do chefe. Eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, vou fazer uma explanação. Primeiro, se o diretor-geral, o Valeixo, não tinha interferência nas investigações que o presidente estava comentando, não tinha por que ele tentar bloquear, porque não ia ter alteração nenhuma.
era conduzido pelo STF. E segundo, se tinha condições dele interferir efetivamente, ele estaria cometendo um ato ilícito, porque fake news não é um crime tipificado na legislação brasileira. E não pode um delegado de polícia conduzir a investigação de algo que não seja um crime. Entenderam o problema? Vou repetir. Se o delegado tinha poder de interferência, ele estava se omitindo porque ele estaria permitindo a investigação de algo que não é crime. Porque fake news não é crime no Brasil. Aliás, essa CPI é uma atrocidade. E segundo, se ele não tinha condições de interferir, como o próprio Sérgio Moro disse, não haveria problema nenhum de substituí-lo, porque aquelas investigações que estão sendo conduzidas pelo STF não sofreriam nenhum tipo de interferência. Então a oposição do Sérgio Moro só servia para fazer pressão no presidente, para corroborar o que eu estava falando antes. Bem, existe mais uma questão agora, que é quando ele fala que o presidente queria só a superintendência do Rio de Janeiro. Diferentemente do Sérgio Moro, eu não tenho capacidade de ler a mente das pessoas. Mas a gente pode pensar sobre isso. Quando a gente pensa sobre a tentativa de assassinato do Bolsonaro enquanto candidato, você tinha dois grandes candidatos na época, Jair Bolsonaro e o Haddad. Tentaram assassinar o então candidato, hoje presidente da República. Se alguém tentasse assassinar o presidente da República, você que está nos ouvindo, você acha que seria importante se descobrir quem tentou fazer isso? Eu acho que sim. Existem muitas possibilidades de que isso tenha partido do próprio Rio de Janeiro. Tem muitos indícios que dizem que existem ligações do Adélio com pessoas do Rio de Janeiro. Eis a questão. Foi descoberto quem estava ligado ao Adélio? Não. Por quê? Se aparentemente é um crime fácil de se investigar, porque tem telefone, o cara foi preso em flagrante. Por que não consegue? É diferente lá do caso da Marielle, que os caras sumiram e você não sabe quem é. Mas do presidente, o cara foi preso em flagrante, está preso até hoje. Como é que lá no Rio de Janeiro a coisa não está andando? Faz sentido que o presidente exija investigações sobre quem tentou matar o líder máximo da nação. Por acaso, é ele. E por acaso ele é o único que pode trocar a chefia da Polícia Federal. Então é isso que está acontecendo. Eu fiz essas explanações para que a gente pudesse entender por que o Sérgio Moro saiu dessa maneira, a deslealdade que ele fez, porque isso é uma deslealdade, isso é trairagem, isso é coisa de amigo da onça. Porque ele saiu atirando. E quando botaram ele na ponta do lápis, ele não tinha prova nenhuma. E ainda deu o passo para trás e suavizou bastante aquilo que ele disse. Não acusei o presidente de crime, não disse que ele tentou interferir, ele não tentou. Mudou o tom do discurso. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um tempo em que tem muito isentão na mídia. Os isentões, eles não ajudam no processo de limpeza do nosso Brasil. E deixo para vocês aqui pensarem uma citação, né, que é atribuída a Dante, que existe um pedacinho especial do inferno guardado para aqueles que se isentaram em momentos de grande crise.